Muito bem, uma alegria estar aqui com vocês. É alegria de verdade. Por quê? Porque a alegria, ela surge, é a primeira consequência do amor. Não é? Quando a gente ama as mesmas coisas, o coração está no mesmo lugar, a gente fica alegre de saber que tem pessoas nesse mundo que aspiram às mesmas coisas que nós aspiramos. Então, é sempre uma alegria a gente encontrar, né, concórdia, ou seja, estar com o coração no mesmo lugar. E nós gostaríamos, então, de falar, não é, desta obra, cujo acesso é um pouco difícil pela linguagem filosófica. Eu não quero começar desanimando, mas é que a experiência que a gente tem, quando as pessoas se põem a ler, lá no primeiro capítulo, a introdução geral, o pessoal ainda passa bem. Por quê? Porque o primeiro capítulo é a vida de Santo Tomás, são as fontes, é a introdução mesmo, não é? Mas aí, quando começa o segundo capítulo, o fim último do homem, a pedreira, né, começa por causa da linguagem filosófica. A gente precisa um pouco de um embasamento filosófico para entender. O livro não foi escrito, digamos assim, para ser popular. Ele foi escrito para transmitir a verdade. Então a gente precisa um pouco se esforçar de conhecer a linguagem da filosofia perene, né? Ou seja, educação segundo a filosofia perene, a gente precisa um pouco se articular para conhecer essa questão da filosofia perene, né? Eu vou tentar, então, fazer uma introdução um pouco mais popular. Eu vou descer o nível para tentar prover vocês com instrumentos que levem vocês à leitura do livro. Então, na verdade, é um convite à leitura. Se a gente pudesse dar um título para essas aulas aqui, convite à leitura da obra Educação segundo a Filosofia Perene, síntese sobre a educação humana, né? Então, muito bem. É um convite à leitura. Como é que a gente, então, pode começar de forma bem concreta, sem que a gente se perca muito nos detalhes introdutórios? Primeira coisa, a visão de ser humano que está por trás desta obra. Não é? É importante nós entendermos o seguinte: o ser humano, e isso daqui é uma coisa que vocês não precisam acreditar em mim, vocês podem ver isso dentro de vocês mesmos. O ser humano é uma tarefa. O ser humano é um desafio. E, usando a linguagem um pouco da moda do século passado, da época dos existencialistas, o que é que a gente pode dizer? Nós temos um problema existencial. Nós temos crises existenciais. Por quê? Vamos entender assim, olhando bem concretamente. Quando nós olhamos para um animal, o animal não se experimenta como sendo uma tarefa. O animal não precisa se realizar, ok? Não tem isso. O animal, eu posso lá estudar uma vaca, né, no âmbito da biologia, eu posso estudar a vaca no âmbito da medicina veterinária, eu posso estudar a vaca no âmbito da economia, eu posso estudar a vaca em vários aspectos, mas eu nunca irei estudar a vaca no âmbito da razão prática. Pronto, comecei com filosofia, e agora? Vamos entender. Existem dois
âmbitos da razão: a razão teórica e a razão prática. O que é a razão teórica? A razão teórica é aquela razão que estuda as coisas como elas são, o que é, né? Em grego, toti, né? Que é isso? Que é isso? Eu olho para um copo e eu pergunto: o que é esse copo? É o sujeito, que sou eu, estudando um objeto. Mas esse objeto, ele não é chamado a ser nada. No sentido assim, o copo não está em crise existencial dizendo: nossa, será que eu vou me realizar? Não é? O copo não precisa disso. Você pode, se você estudar o que é o copo, você já tem ali elementos suficientes para você, né, usar o copo adequadamente, fazer com que ele seja um copo feliz, cheio de água, né, cumprindo o seu papel fundamental, que é conter líquidos. Ótimo. Só que o ser humano, não basta você estudar o homem teoricamente. O que é o homem? Existe o estudo, a inteligência, a razão teórica, ela estuda o ser humano. Eu vou e vejo o homem como animal, racional, aí estudo a parte, a alma, como é que ela funciona, como é que deixa de ser, etc., isso, aquilo. Ótimo, que beleza! Estudei o ser humano. Mas existe uma coisa que o ser humano tem, que os animais não têm, que os outros objetos científicos não têm, que é o fato de que o ser humano precisa se realizar. O que é a razão prática? A razão prática não é a razão que estuda como é que eu, na prática, construo um prédio, não. A razão prática não tem nada a ver. Isso, para os gregos, não é razão prática. Eu vou estudar como é que na prática, na nossa linguagem do dia a dia, assim, né? Na prática, como é que eu troco o pneu de um carro. Isso é prática para nós, não é isso? Isso para os gregos não é prática. Para os gregos isso é razão poética. Ou seja, poiesis quer dizer fazer as coisas. Usando a linguagem atual, nós diríamos que é a razão técnica. Tecnicamente, como é que eu faço isso? Tecnicamente, como é que eu aplico uma injeção? Tecnicamente, como eu faço uma cirurgia? Tecnicamente, como é que eu construo um prédio? Tecnicamente, como é que eu faço um sapato? Isso não é razão prática. Razão prática é: eu vou estudar o que é que eu tenho que fazer para que o ser humano se realize enquanto projeto humano, porque o ser humano é uma tarefa. Você já está entendendo que a educação faz parte disso, né? A educação, ela faz parte da razão prática. Realizar o ser humano. O ser humano é uma tarefa. Nenhuma vaca no pasto se pergunta: o que é que eu vou ser quando crescer? O bezerrinho não fica em crise existencial, dizendo: meu Deus, será que eu vou me realizar? Não. Vejam, esta experiência do ser humano, que nós, seres humanos, nós nascemos e queremos nos tornar algo. Nós temos uma tarefa para realizar. Esta experiência básica e fundamental é uma experiência que pode ser vista como universal. Isso não depende, isso não somos nós brasileiros do século 21. São todos os seres humanos, de todos os tempos, de todas as culturas. Isso aqui é importantíssimo, gente. E eu espero que você esteja vendo isso dentro de você. Quem aqui é pai ou mãe, levanta a mão. Você vê o drama que é
fazer com que o seu filho deixe de ser uma coisa e comece a ser outra coisa? Isso é educação, não é isso? Como é que eu vou ajudá-lo a ser quem ele deve ser? Isso parece óbvio, mas é algo que você tem que começar a enxergar como sendo importantíssimo na sua vida. Você é uma tarefa. Você pode não se realizar. E é isto, e é esta a fonte de nossas angústias, de nossos anseios, de nossas preocupações. Está claro isso para todo mundo? Então, qual é a visão que nós temos de ser humano que está neste livro? Vamos entender aqui. Primeira coisa, nós, e isso precisa dizer desde o início, nós temos uma tarefa, essa tarefa foi dada a nós, mas não fomos nós que nos demos essa tarefa. Existe uma inteligência criadora, existe um Criador que nos criou, e nos criou para sermos algo, e nós precisamos seguir este projeto. Vejam, isso é uma realidade que pode parecer que eu estou dando catecismo para vocês, mas na realidade é algo filosófico. Explico. Um senhor chamado Jean-Paul Sartre, filósofo ateu do século XX, existencialista. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez uma conferência, se não me engano, a memória pode me falhar, alguém depois procura lá na internet, é fácil encontrar a data, acho que foi em 1942, né? Ele fez uma conferência, o que é o existencialismo. E ele, nesta conferência, ele definiu o existencialismo da seguinte maneira: o existencialismo é uma filosofia que quer levar até as últimas consequências o fato para ele, que é uma realidade inquestionável, ele não está questionando mais isso, ele está só partindo desse fato, o fato de que Deus não existe. Ou seja, para ele, Deus não existe. Só acontece o seguinte, a humanidade, ela vive e sabe que Deus não existe, mas nós vivemos ainda com resquícios de cristianismo, vivendo como se Deus existisse. Então, para livrar a humanidade, para purgar a humanidade, para extirpar da humanidade esses resquícios ainda de uma existência de Deus, vamos fazer o existencialismo, que é uma filosofia que vai levar até as últimas consequências. Porque, por exemplo, os filósofos ateus do passado, não é? Eles foram ateus, sei lá, até a época lá do Iluminismo, da Revolução Francesa, Voltaire, né? Ou então Feuerbach, ou até mesmo, sei lá, Marx. Estes filósofos ateus do passado, eles não levaram as coisas até suas últimas consequências. E quais são as últimas consequências? É o seguinte: o homem não tem essência, ele só tem existência. Vamos explicar essa realidade filosófica aqui. Isso daqui é um celular. O celular foi pensado por alguém, sim ou não? O celular não existe no seu estado natural. Então, primeiro, um engenheiro pensou o celular,
Depois ele realizou o projeto do celular, e aí ele pode olhar para o celular e dizer: ih, não está funcionando. Porque ele pode comparar a ideia de celular que ele tem na cabeça, que foi o que ele projetou, e a execução do celular real nesse mundo. Ou seja, o celular primeiro teve essência aqui na minha cabeça, eu pensei o celular, e depois ele teve existência. Então eu posso dizer: o celular está certo, o celular está errado. O celular corresponde à ideia que eu fiz dele, ou não corresponde à ideia que eu fiz dele. Eu sou engenheiro, eu bolei o celular, eu fiz o celular tem uma essência, eu posso dizer: troca. Não, vai para a assistência técnica. Deu errado, não funcionou. Portanto, eu posso dizer que existem coisas que no celular são corretas e coisas que no celular são erradas, porque existe uma inteligência que bolou o celular, e eu posso comparar o celular existente com a ideia da essência que está na cabeça do engenheiro. Ok? Mas se Deus não existe, quem foi que pensou o homem? Ora, não houve, diz Sartre, uma inteligência que tenha antes pensado a essência do homem, que saiba o que é um homem de verdade, para que, ao realizar o homem no dia a dia, eu possa comparar aquele homem existente com aquela essência de homem e dizer: está errado. Entenderam o problema? Ou seja, Sartre diz: nós temos uma sociedade ateia. O homem moderno vive, não é, num ateísmo prático, mas que é um ateísmo prático que tem resquícios de como se ele ainda acreditasse em Deus. Como se ele ainda acreditasse em Deus, o homem moderno fica pensando assim: isso é certo, isso é errado. Isso é pecado, isso não é pecado. Ou seja, o que é pecado ou não pecado? Isto me realiza ou isso me destrói? Como se houvesse um pensamento, como se houvesse uma essência. E eu precisasse, então, ser fiel a essa essência, esse projeto original, esse projeto divino. Deu para entender a coisa? Então, para o mundo moderno, não é? E aqui que está o grande problema. As pessoas acham, nós católicos achamos, que nós vamos conseguir dialogar com o mundo moderno e conseguir educar os nossos filhos e fazer uma escola para os nossos filhos, onde nós vamos continuar funcionando no sistema ateu. E o sistema ateu é o seguinte: não tem projeto. A gente pode inventar um projeto. O Estado pode pensar o que é que ele vai fazer com as nossas crianças, a massinha de modelar. A escola pode pensar o que vai fazer com as nossas crianças, porque vai funcionar. Nós somos os engenheiros dos seres humanos. Ou seja, o homem se arroga
o direito de ser a inteligência criadora do humano. Deu para entender onde é que está o drama? Onde é que está a dificuldade? De onde foi que nasceu isso, gente? De onde foi que nasceu essa ideia louca de que nós precisamos tirar Deus da escola? Porque aí nós vamos pensar o homem. Vejam como isso é dramático. Eu estou falando de Deus logo no início. Por quê? Porque aqui, na educação segundo a filosofia perene, ele procede, o autor procede metodicamente, ele vai partindo, né? Ele vai construindo, mas eu quero que vocês entendam, né, o que é que está sendo construído filosoficamente. Ele, no segundo capítulo, né, começa a se perguntar qual é então o fim último do homem. Porque se eu vou educar, eu preciso saber qual é o projeto. Qualquer engenheiro, qualquer mestre de obras que fosse construir um prédio, chegaria para o engenheiro e dizer: cadê a planta? Cadê o projeto? Não é isso? O projeto saiu da inteligência do engenheiro. O mestre de obras, então, vai realizar o projeto. Então, o que é isso que nós estamos querendo construir num projeto educacional que respeita a liberdade das pessoas? Porque educação não é engenharia, não é? Qual é o ideal humano que está por trás? Qual é a ideia de homem? Qual é a essência de ser humano que está por trás? Bom, para que começamos aqui com uma coisa muito radical. Nós precisamos partir do fato de que o homem tem essência. Parece ridículo isso, mas é que, infelizmente, não é? Tudo tem essência. A gente vive no dia a dia com tudo tem essência, mas quando chega no ser humano, não. Para mim, não é assim. Aí a gente vai cair no para mim. Não, para mim, ser humano é assim. Não, para mim, o ser humano não nasce com um gênero. Ele vai descobrir o papel do gênero dele na sociedade, porque é algo a ser construído. Então, para estas pessoas ateias, veja, o ideal cristão de educação é o quê? É uma ideologia opressora, que eles querem tirar da cabeça dos nossos filhos o quanto antes. Por isso eles precisam pegá-los o quanto antes, colocar nas escolas, nas creches, tempo integral, tirar contato dos pais, porque eles precisam fazer com que eles cresçam desprogramados, digamos assim, de tal forma que eles não haja essa essência, não haja essa realidade de algo que diz, no ser humano, por causa de uma inteligência que tudo criou, no ser humano existe certo e errado. Está, assim como eu, posso perguntar se este celular real está de acordo com o celular ideal na cabeça do engenheiro. Eu posso perguntar se este ser humano real está de acordo com o ser humano como ele deveria ser na cabeça do engenheiro que bolou o ser humano. Mas se não existe Deus, se não existe essa inteligência criadora, então não tem projeto. Então precisamos nós nos arrogar o direito de decidir que homem nós queremos ser. Que homem nós queremos ser. E como não dá para a gente fazer um plebiscito e todo mundo decidir, né?
Então, uma elite globalista, ou uma elite marxista, ou elite que quiser, vai então fazer um projeto de engenharia social para levar as pessoas a adotarem o seu projeto de ser humano. Mas a visão de ser humano que está por trás desse livro é a seguinte: o ser humano tem uma essência. E conforme a sua essência, ele tem uma finalidade. É o que nós chamamos de causa final. Ora, se eu não sei para onde eu estou indo, eu não vou nem conseguir decidir como que eu vou. Se eu vou, sei lá, para o centro de Nova York, e eu estou, sei lá, eu quero ir para Manhattan, mas eu estou no Brooklyn, eu não vou pegar helicóptero, porque não vale a pena, muito dispendioso, eu posso pegar um táxi. Eu não vou pegar um avião a jato, porque é muito perto. Não é isso? Mas se eu, sei lá, eu estou na Patagônia, lá na Argentina, no Chile, lá, e quero ir para a África do Sul, eu acho que não vai dar certo eu escolher ir de velocípede. Porque por acaso tem o Oceano Atlântico no meio. Vai ser difícil. Então, se eu não sei para onde eu estou indo, então a primeira coisa num projeto educacional é perguntar qual é a causa final. Mas atenção, causa final significa que existe uma inteligência criadora que colocou uma causa final na coisa. Porque, atenção, os animais não são capazes de ver causas finais. O seu cachorrinho, ele vê a bacia com água, mas ele não sabe a finalidade da bacia. Ele bebe ali, mas depois a bacia para ele pode virar brinquedo, pode virar outra coisa, tá? Ele não é capaz, ele não tem inteligência capaz de ver a causa final. Por quê? Porque só quem dá finalidade às coisas é uma inteligência. E só quem reconhece a finalidade colocada na coisa é outra inteligência. Estou sendo muito abstrato? Está dando para entender? Então vejam só. Eu vejo um objeto. Se eu encontrar uma finalidade naquele objeto, existe uma inteligência ali. Se eu olho para o microfone e consigo entender qual é a finalidade dele, então eu consigo usá-lo bem. Se a finalidade do microfone é usar como arremesso, bater na sua cabeça, né? É uma coisa. Se ele serve para comunicação, como eu estou usando aqui, é outro uso, não é? Eu enxerguei a finalidade. Então, assim, eu, como sendo um ser humano inteligente, eu vi a finalidade que um engenheiro colocou no microfone e estou conseguindo utilizá-lo. Por exemplo, este microfone é um microfone monodirecional. Eu, para me comunicar bem com você, eu preciso colocá-lo bem na direção da minha boca. Se eu colocar assim do lado, embora esteja bem perto da minha boca, ele não está captando do mesmo jeito. Estão notando isso? Porque ele é monodirecional.
Não, mas peraí, eu estou colocando a boca aqui no microfone, mas não está captando. Porque ele é feito para captar assim. Olha a diferença do som. Olha só. Né? A distância da boca é a mesma, mas a direção é outra, ele é monodirecional. Se a pessoa não sabe disso, não vai saber usar. Foi bolado pelo engenheiro para ser usado assim. Por quê? Por uma série de razões. É ruim, sim, mas evita muito microfonia, porque se ele pegasse o som de todas as direções, poderia dar muita microfonia. Então pega uma coisa que é uma direção só, não interfere. Tem uma lógica. Então vejam só, existe uma essência no ser humano. Existe uma finalidade. Mas dizer que tem finalidade já é problema para o homem atual. Dizer que o ser humano tem finalidade já é problema porque existe um pressuposto que é Deus. Aqui no livro ele vai tratar da existência de Deus, as 5 vias, companhia limitada, mas o problema é que eu tenho que dizer isso desde o início, para que vocês entendam onde está a dificuldade de transmitir isso para outras pessoas que não têm fé. Estão entendendo? Porque às vezes a gente está falando com as pessoas, e as pessoas, a gente está pressupondo muita coisa. Então vamos lá. Vamos dar uns passos para trás então. Como que nós chegamos nessa situação aqui? Eu quero que vocês entendam basicamente o seguinte. Embora a gente possa parecer que somente hoje que os marxistas descobriram que eles estão numa luta de poder e eles começam a perseguir a igreja por causa de poder, na realidade, essa luta de poder para tirar a igreja, a influência da igreja das pessoas, ela começou na Idade Média. Na luta entre o imperador e o Papa. E a partir dessa luta política foi que iniciou a longa marcha da vaca para o brejo. Porque vejam só, fazendo de uma longa história uma história curta, nós temos o quê? Nós temos o fato de que o cristianismo já começou com um conflito de poder com o Império Romano, não é isso? E o cristianismo libertou as pessoas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao fazer isso, nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos cristãos que convém antes obedecer a Deus do que aos homens, usando a frase de São Pedro dos Atos dos Apóstolos. Então, César é o seguinte, o senhor é imperador, eu vou obedecer o senhor naquilo que der para obedecer. No dia que você disser que é para eu obedecer você, e essa sua ordem estiver em contradição com a ordem divina que está inscrita na natureza das coisas ou na revelação divina, César, tchau, tchau, passar bem. Mas eu mato você. E os cristãos, não tem problema, eu morro. Não foi isso? Esse foi o cristianismo. Logo desde o início. Logo desde o início, nosso Senhor Jesus Cristo libertou
o ser humano da subserviência de um Estado totalitário que queria que o imperador fosse adorado como Deus. Os cristãos que continuavam obedecendo a César disseram: eu obedeço, até aqui, e daqui para frente não. Os cristãos inauguraram na história uma coisa chamada desobediência civil. Quando o Império Romano caiu, dos escombros do Império Romano, o que sobrou de civilização foram os cristãos. E os cristãos, então, começaram a tentar se organizar e organizar uma sociedade a partir daquilo que era a visão que eles tinham, onde qualquer rei, qualquer poder político estava totalmente limitado porque havia um poder espiritual superior. Essa história não foi uma história muito fácil, porque vieram os bárbaros, depois que os bárbaros deram a trégua, vieram os vikings, depois que os vikings deram a trégua, não é? Aí a barbárie tinha entrado dentro da igreja. Por volta, né, do ano 1000, a Igreja Católica estava em alto mar, papas horríveis, né? E os monges, em Cluny, Companhia Limitada, começaram um projeto educacional, civilizatório, onde eles diziam: não, nós vamos nos organizar aqui, mas o Papa não presta, não tem problema, a gente espera um Papa que preste. Vamos nos unir ao papado, embora o sujeito que esteja sentado no trono seja indigno. Nós vamos nos unir ao papado, embora o sujeito que esteja no trono de Pedro seja indigno. Esse foi o passo de Cluny. Quando eu digo sujeitos indignos, o negócio aqui, estou falando um negócio muito sério. João XII, o Papa Playboy, que, embriagado numa orgia no Palácio de Latrão, no final do seu banquete, ordenou todos os comensais, homens, mulheres, inclusive os cavalos. Evidente que a ordenação é inválida, mas ele ordenou todo mundo. Segundo a lenda, não se sabe se é verdade, se não é verdade, ele morreu jogado pela janela porque o marido voltou para casa e encontrou ele na cama com a mulher. E assim foi a morte gloriosa do Papa João XII, jogado pela janela, porque o marido encontrou o Papa em adultério com a mulher dele. Esse é o tipo de Papa que nós estamos falando. Enquanto papas assim sentavam no trono de Pedro, Cluny fez uma federação de mosteiros que se colocaram debaixo da proteção do papado. Mas o Papa não presta, não tem problema, a gente espera um prestar, mas vamos fazendo o trabalho aqui. E foram se organizando e fazendo um processo educacional, onde as pessoas eram educadas para o céu. Porque esta é a finalidade. Qual é a finalidade de um ser humano? Né? Deus criou os seres humanos para que um dia o contemplem face a face no céu. Ou seja, a finalidade do ser humano é a visão beatífica. Como é uma educação
que quer levar os próprios filhos para a visão beatífica, para a santidade. Essa é a finalidade. Bom, se você quer chegar, você está em São Paulo, e você quer chegar no Rio de Janeiro, bom, você pega a Dutra e vai. Ou então, pega a ponte aérea em Congonhas e chega lá no Santos Dumont. Você pode escolher as várias finalidades, os vários meios, se você tem uma finalidade. Mas se a finalidade é chegar, você está em São Paulo e você quer chegar em Roma, eu acho que não vai funcionar pegar a Dutra. Estamos de acordo? E também acho que não tem voo de Congonhas para Roma. Estamos de acordo? Então, se a finalidade não está clara, você vai educar o quê para quem? Quem para o quê? O homem é uma tarefa, nós temos que chegar lá. Onde que o homem tem que chegar? O homem tem que chegar numa coisa chamada felicidade. Felicidade. Então isso tem que estar muito claro para nós. Vejam, aqui, na educação segundo a filosofia perene, ele procede filosoficamente. Ok? Então, filosoficamente, ele começa a fazer as investigações e de ver qual é a finalidade do ser humano. E vai passando as várias finalidades. Você clica ali no capítulo 2. Está lá, fim último do homem, né? Então, ele vai, presença do homem, da ordem observada no cosmos, antropologia do problema dos fins, características gerais do fim último, etc. e tal. Aí lá no número 6, vai passando para frente aí. É que tem que ir no... Não precisa entrar no texto, não, é só no índice, eu quero só o índice. Então, volta lá para... Muda de aba e vai no cristianismo.org. Muda a aba. E tem lá o índice geral. Achou? Então, no capítulo 2, tem o número 6 lá. Ele começa a tirar as várias possibilidades de fins últimos. Ele vai descartando. A felicidade não pode ser a deleitação corporal. Estão vendo lá? Aí depois, a felicidade não pode ser a riqueza. A felicidade não pode ser a operação da arte. A felicidade não pode ser a operação das virtudes morais. Então ele vai descartando as várias finalidades, onde que está a felicidade do homem. E ele vai argumentando filosoficamente, vocês estão entendendo? Não é catecismo, é filosofia. Ele vai fazer um exercício racional mostrando, não é isso, não pode ser isso, não pode ser aquilo, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Por que é que a gente tem que passar por essa pedreira aqui, né? De ver todas essas coisas pormenorizadamente. Porque se nós vamos educar, a primeira coisa que nós precisamos entender é para onde nós estamos indo. E eles chegam à conclusão, a partir de Aristóteles, que a finalidade última do ser humano, e aqui que vem a dificuldade das pessoas aceitarem esse livro aqui, né? Ele coloca que a operação especulativa da sabedoria é o fim último do homem. É a sabedoria. Ou seja, a contemplação da verdade. Isso parece um negócio, número 1, fora de moda, não tem dúvida nenhuma.
Número 2, muito fora do mundo. Eu vou educar meu filho para ser um sábio. Essa escola vai falir. Nenhum pai vai matricular seu filho, né? Mas veja só, isso daqui é abordagem filosófica. Eu vou dar a volta por trás, já que o nosso tempo é curto e nós somos todos cristãos, e eu vou aqui colocar as coisas para vocês entenderem do lado cristão, não na argumentação filosófica, mas do lado cristão, como isso daqui é profundamente acertado e não tem jeito de você negar que seja assim. Ok? Então vamos ver essa questão da finalidade do ser humano do lado da revelação cristã, não na abordagem filosófica, só para ajudar aqui com a revelação, né? Com a luz da revelação, aquilo que nós podemos enxergar pela luz da razão. Mas vamos para a luz da revelação. Primeiro, nós sabemos que nós, seres humanos, fomos criados para sermos felizes aqui neste mundo. Assim Deus criou Adão e Eva, e é isso que está escrito na Bíblia quando Deus diz que colocou Adão e Eva num paraíso. O que é o paraíso terreno? O que era esse paraíso de Adão e Eva? Ora, paraíso, a palavra paraíso quer dizer simplesmente um jardim das delícias, onde eles estavam muito felizes, né? Ou seja, Adão e Eva estavam lá cantando, está tranquilo, está favorável, está tranquilo, está favorável, está tranquilo, está favorável, está muito bom. Ok? Mas vamos entender isso. Havia felicidade. E o que é felicidade? Santo Agostinho. Feliz é quem tem tudo o que quer e quer somente aquilo que lhe é razoável, ou seja, racional para ele. Ou seja, você foi feito para uma coisa, isso é razoável, racional. Você então deseja todas as coisas que estão em sintonia com o projeto, e você alcança todas as coisas que estão em sintonia com o projeto. Isso é felicidade. Felicidade é ter tudo o que você quer, e só querer o que é bom para você. Se você, número 1, eu só quero aquilo que é bom, e depois eu tenho tudo o que eu quero, você é feliz. Problema. Adão e Eva, que viviam assim no paraíso, pisaram na jaca e destruíram a nossa felicidade.